Bom, pessoal, eu estou aqui com o Jean Fernandes, que é ali da Palhoça e é um dos coordenadores do movimento que está instalado aqui no trevo da Vila Nova, o acesso sul aqui da cidade de Imbituba. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Como é que está o movimento aqui? Desde quando vocês estão acampados? E como é que tem sido a recepção aí da população aqui de Imbituba em relação ao movimento de vocês? O movimento ele iniciou na segunda-feira, às 6 horas da manhã, né? Sim. Nós começamos com uma paralisação ali na Nova Brasília com 6 pessoas, às 6 horas da manhã, e o movimento foi crescendo, né? Era 10 horas da manhã, nós já tínhamos mais de 150 pessoas ali junto, manifestando, né? A população compareceu, agricultores, e o grupo foi tomando forma, foi tomando corpo, foi se organizando, né? E chegou no que está hoje, né? Foi crescendo e assim, nós iniciamos na segunda-feira, eu vi no primeiro boletim 31 pontos de paralisação. Isso. Ontem já tinha só em Santa Catarina, ontem tinha 31, na segunda tinha 31 em Santa Catarina, ontem já estavam com 81 pontos em Santa Catarina. Então a coisa evoluiu, né? Evoluiu uma proporção a nível de Brasil, né? Mas aqui em Santa Catarina, vocês estão ligados a algum sindicato, alguma federação dos caminhoneiros, ou o movimento acontece assim de forma extremamente espontânea? Foi de uma forma espontânea, né? Os motoristas autônomos, iniciamos aqui com motoristas autônomos, né? Então a gente se uniu aqui porque as condições de trabalho não tinha mais condição de trabalhar, chegou num ponto em que o preço do combustível inviabilizava a nossa atividade, não conseguimos mais nem manter equipamento e ficou tão difícil trabalhar que o pessoal se uniu e a paralisação tentou, desde o dia 1º desse mês aqui vinha o pessoal se mobilizando, né, dia 1º e dia 5, mas no dia 21 ela emplacou com bastante força. Veio com tudo. Com tudo. Tá, e hoje a pauta de vocês é a mesma pauta nacional da reivindicação? Sim, é uma pauta nacional, né, principalmente redução, diesel, gasolina, baixa dos pedágios, né, a questão do eixo erguido também, ela é um assunto que foi resolvido há um tempo atrás e houve uma liminar aí que nas rodovias estaduais aí acabou suspendendo, então tudo isso aí está em pauta, é a mesma reivindicação da pauta nacional, né? Mas a pauta, ela fica exclusiva nas necessidades hoje básicas para que o pessoal do transporte de cargas continue trabalhando com tranquilidade. Sim, a grande necessidade da gente hoje é a redução do combustível. A política do governo hoje de reajuste não tem, a gente, só para você entender, a inflação que o país tem, né, que na minha opinião não é verdadeira, porque você ter 4 reajustes de combustível numa semana, são 125 reajustes em um ano. Exatamente. E como é que a gente... Inflação de 3%, aumento de 52%. Exatamente. E como é que a gente consegue repassar isso aí pro frete? Não tem, o frete ele é equilibrado conforme a demanda. Então é a lei da oferta e da procura. E aí você vai tendo os reajustes e você vai perdendo o teu lucro. E chega num ponto que você chegou num ponto tão crítico que a gente, a mobilização decidiu parar porque não tinha mais condições de trabalho. Então ganhou força exatamente por isso. O povo não aguenta mais, os caminhoneiros não aguentavam mais, então chegou num ponto que todo mundo chegou à conclusão que já que a gente não está conseguindo sobreviver, vamos parar e ver o que vai acontecer. Ontem à noite o governo federal assinou aí um acordo com os representantes da categoria dos caminhoneiros a nível nacional. 9 entidades estiveram presentes, 7 assinaram. Como é que vocês ficam nessa história? Esse acordo aí foi considerado como uma manobra política do governo para tentar suspender essa greve. Só para você ter ideia, uma redução de 10% hoje no combustível para a gente não representa nada, porque só no último
último mês, por exemplo, nós tivemos um reajuste de mais de 25%. Então como é que eu vou resolver o meu problema com 10%? 10% não resolve. Hoje para nós conversarmos, nós temos que, no mínimo, trabalhar de 40% a 50% de redução de combustível. O diesel hoje, estou falando de diesel porque o nosso carro-chefe de despesa é diesel. O diesel para nós não poderia passar de 2,50, 2,80, jamais poderia passar disso. Há 30 dias atrás o diesel estava R$3. E hoje o diesel, nós iniciamos a greve com uma placa na Nova Brasília de 3,63. Só para você ver a proporção do reajuste dentro de 30 dias. O governo nos oferece 10%, fecha um acordo. As lideranças dos motoristas que tiveram em Brasília não participaram. Então assim, não surtiu efeito. Foi uma manobra, acreditamos que foi uma manobra política, mas que talvez tenha sido um tiro no pé, né? Mas sabe que hoje o governo federal autorizou as Forças Armadas a retirar todos os caminhoneiros que estão parados na estrada. Olha, isso aí realmente a gente tem acompanhado. Baseado no acordo que foi assinado ontem à noite. Sim. Ele diz que já que o acordo foi assinado, o acordo tem que ser cumprido e que o Exército vai cumprir aí a função constitucional dele. Pois é, mas eu observei também que as rodovias paralisadas, né? Se você observar aqui na Imbituba, os caminhoneiros estão parados praticamente por livre e espontânea vontade, porque você vê, o trânsito está fluindo normal, né? Os caminhões estão parados. Assim, ó, eu tive num posto próximo aqui, tinha 500 caminhões lá. Nós estivemos lá conversando com os motoristas, como é que está a situação deles, se eles estão passando necessidade. A gente mandou tudo que a gente pôde, está vindo muita arrecadação à população, empresário, está todo Até mundo... a prefeitura aqui de Imbituba. Prefeitura teve aqui, tudo que a gente estiver precisando eles estão encaminhando, e a população muito receptiva, o pessoal dando ok, escrevendo cartaz, passando aqui, perguntando o que precisa. E assim, ó, a gente tem num posto só 500 caminhões, e eu tive lá pessoalmente e sentei para conversar com os motoristas, devia ter uns 100 motoristas, e o pessoal, a grande preocupação deles: e aí, como é que está o movimento lá? Vocês não vão afrouxar o pé. A preocupação deles é que a gente continue, que o grupo aqui seja fortalecido para dar continuidade até resolver. E eu vi ali na frente ali uma faixa de a solução para o Brasil é a intervenção militar já. Isso é uma postura do movimento? Como é que... Olha, a gente quer uma solução do problema, a realidade é essa. Só que o que acontece? O tempo está passando, entendeu? Então, se o governo não tiver uma solução para esse problema, a gente acredita que uma intervenção militar talvez possa melhorar a situação do país, a questão da corrupção, porque o país hoje é um dos países que mais arrecada, só que o grande problema do Brasil é a má distribuição da arrecadação. A arrecadação tem, só que o excesso de despesa, o excesso de corrupção acaba prejudicando o desenvolvimento do país. Então eu acredito que... Mas aí tu não acha que é um pouco de contradição, tipo, tu tá aqui reivindicando uma melhoria para tua categoria, uma coisa que tu não vai poder fazer dentro, digamos, de um regime militar, quer dizer, tu não acha que pior do que as falhas da democracia seria o poder não se manifestar para defender os seus direitos? Olha, eu acredito que a corrupção é o que corrói a sociedade. Existia corrupção na ditadura militar também. Existiu, mas eu acredito que jamais ultrapasse a corrupção que teve no governo dos últimos 12 anos. Nós hoje, se for acompanhar aí a questão do PT, né, que vem aí na mídia, a questão da Petrobras, se olhar pelos livros de histórias hoje, já pode ser considerado o maior desvio, a maior corrupção de toda a história do país. Então eu acredito que com todas as falhas aí do regime militar, eu acredito que tem condição de melhorar a condição desse país a um médio e longo prazo. Né? Mas aí tu não acha que a política de preços que era praticado pela Petrobras nesses governos que tu acha que
foram tão ruins. Eram muito melhores para quem trabalhava com o transporte coletivo. Quer dizer, a vida de vocês não era mais tranquila? Na verdade, a minha opinião é que o que acontece? A política de governo que se tinha antigamente, ela está se tendo a consequência hoje. Na minha opinião, houve uma irresponsabilidade do governo, tá? Porque o crédito ele surgiu de uma forma irresponsável. O governo tinha a obrigação de liberar crédito, sim, mas de uma forma mais responsável. Eu acredito que na história do país não tenha havido uma recessão tão grande, entendeu? E se o governo tivesse mantido uma política de abertura de crédito, que é muito importante, mas mais responsável, né, e uma corrupção controlada, nós não estaríamos nessa situação. Uma das críticas aí ao movimento que o pessoal, principalmente ligado à esquerda, faz é que durante o processo de impeachment da Dilma, os caminhões saíram com fora Dilma, fora PT, abaixo a corrupção. E não se vê hoje nenhum caminhão com fora Temer, com fora PSDB, e ao mesmo tempo se vê com o pedido de intervenção militar. Sim, sim. É porque assim, ó, na minha opinião, a saída da Dilma, né, que acabou acontecendo, né, em função ali do problema que o governo da Dilma não tinha mais como controlar o país, eles não tinham mais o apoio do Congresso, não conseguia mais dar continuidade. Chegou numa posição que se tornou insustentável e aquilo foi, acabou sendo, eu acredito que acabou sendo um golpe da oposição ali para que a Dilma pudesse sair, né? Então, que ela pudesse ocorrer, né, o impeachment dela. Então, nós praticamente estamos no final do mandato do Temer. E o que acontece? A transição entre a Dilma e o Temer, na minha opinião, foi uma situação que aconteceu e a população sofreu, porque o país parou. Naquele momento, o país parou. Não houve, até essa transição de governo ali, houve muita paralisação, muita restrição de crédito, houve muitas mudanças ali até que houvesse a solução daquela situação ali. Então, eu acredito que o governo, a população tenha medo de superar uma nova fase semelhante a essa, entendeu? Então, talvez uma mudança radical, né? Porque a Dilma saiu, a situação não melhorou, o Temer entrou, a situação continuou, até piorou, né? Com relação ao nosso trabalho, ele acabou piorando, né? Porque o governo, o Temer liberou o reajuste dos combustíveis, né? Conforme o barril do petróleo, e acabou piorando ainda mais a nossa situação. Então, essa mobilização aí do regime militar, ela seria uma mudança, uma maneira de tentar mudar para que ocorra algo melhor. Essa é uma linha de pensamento do movimento a nível nacional aí, né? Sim, a nível nacional. É um pensamento a nível nacional, uma mudança, uma virada de 180 para que disso surja uma coisa melhor. Entendeu? Então no país inteiro o movimento ele tem manifestações a favor da intervenção militar. Da intervenção militar, vem muito forte essa ideia, né? A população vem assim, nós estamos falando de praticamente todos os estados do país, porque existe hoje paralisação em quase todos os estados do país e a gente vê a questão da intervenção militar é uma aclamação popular, né? E se o exército chegar aqui para tirar vocês, o que tu vai fazer? Olha, a questão de o exército vir aqui, ele vem aqui porque o que acontece? O que o exército vai vir fazer aqui? Porque o Temer vem liberar. O Temer solicitou ontem sim, que ele... Mas o Temer vem aqui, o Temer solicitou que as Forças Armadas, né, viesse desobstruir as rodovias. Isso. As rodovias não estão paralisadas. As rodovias não estão paradas. Existe uma paralisação nacional.
Uma reunião de... Os motoristas estão parados, a população estão parando, os combustíveis estão acabando, a alimentação nos mercados estão acabando porque a população não aguenta mais tanto imposto e o povo está protestando e fez uma paralisação a nível nacional. Mas tu acha que esse movimento ele é capaz ou existe assim uma crença no movimento a nível nacional de que forçando a barra é capaz de se conseguir aí esse intento da intervenção militar? Olha, eu acredito que nunca, na minha história, eu tenho 34 anos, mas eu converso muito com pessoas de 60, de 70 anos. Na minha história, que é curta, mas na história deles que é mais longa, nunca se viu algo parecido. Nunca se viu algo parecido. De apoio, de as pessoas estarem focadas, né? Nunca se viu um movimento, principalmente na área do transporte, tão forte, entendeu? De tantas pessoas aderindo e apoiando. De apoio. Não só de caminhão, não, já foi de paralisação, de paralisação, né? A questão da intervenção surgiu em função da não solução do problema. Então eu digo, o que eu estou dizendo é assim, tu acha que porque esse é um anseio hoje do movimento a nível nacional, a intervenção para que acabe com o que vocês chamam de a maior corrupção de todos os tempos. Tu acha que existe uma compreensão do movimento de paralisação a nível nacional, de que segurando durante mais tempo consiga forçar a barra para que haja uma intervenção militar? Eu acredito que sim, é uma aclamação de praticamente de todo o país. E pode-se dizer que hoje é um objetivo do movimento isso? Sim, acredito, posso dar minha opinião e pelo que eu tenho visto, tenho presenciado que sim. É uma vontade popular de todos os que estão participando ativamente, entendeu? Porque o tempo está passando e a gente percebe que o governo não consegue resolver o nosso problema. Então precisa se mudar, precisa-se de uma nova opção. E a questão da intervenção seria uma mudança, né? Uma mudança de horizontes, né? A gente acredita que isso seria... a gente tem que ter fé, né? Na verdade, a gente não sabe, assim como quando trocou a Dilma pelo Temer, não se sabia se o país iria melhorar ou não. Então a gente, naquele momento, votou pelo impeachment, a gente apostou, né? E hoje o Temer, a gente tem que ter fé e disso surge algo melhor, né? Então a gente aposta numa intervenção melhore para a população, não só para os caminhoneiros, mas sim para a população num futuro médio e longo prazo, né, acredito eu, porque assim como mais uma mudança ocorra, como aconteceu da Dilma para o Temer, o país parou e novamente nós vamos superar aí mais um momento difícil, mas que no médio e longo prazo o país volte a crescer, né, esse é o grande objetivo nosso, né, as coisas melhorem. Bom, eu conversei aqui então com um dos coordenadores do acampamento que está rolando aqui no trevo sul da cidade de Imbituba, o Jean Fernandes, né? Jean Fernandes, que é dali da Palhoça, não é daqui de Imbituba, mas que tem uma galera de Imbituba. Eu trabalho aqui em Imbituba, né? Há 5 anos aqui em Imbituba, participo, trabalho no Porto, sim. Moro na Palhoça, mas vivo ativamente aqui na Imbituba há mais de 5 anos trabalhando aqui. Então tá, vocês ouviram aí a opinião de um dos coordenadores aqui do movimento. O pessoal não vai desistir, vai seguir até uma solução do nosso problema, de uma forma ou de outra, né? Ou baixo combustível, ou intervenção militar, é isso aí. Falou então, obrigado galera. Tchau.